Olá, família, graça e paz a todos. Nós estamos juntos novamente para a gente poder meditar na palavra de Deus. E a gente tem, nesses dias, meditado bastante acerca da preocupação, pessoal, com as nossas almas, com a salvação da alma, das almas das pessoas nas igrejas, na igreja em geral, né? De um modo geral. Porque nós não podemos, pessoal, ser desleixados, ser despreocupados disso, porque nós sabemos que o alvo da morte e ressurreição do Senhor Jesus naquela cruz foi para a salvação das nossas almas. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. E esse não sofra, pessoal, se refere ao sofrimento eterno, tá? Em algumas Bíblias até fala não pereça, é de perecer, é de sofrimento eterno, tá? Para a salvação eterna que Jesus veio para a cruz. Deus ele não está preocupado com a nossa vida material, não. Isso não é prioridade para Jesus, não dá. Pelo contrário, ele até disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, essas outras coisas são, para Deus, vai ser até um bônus, né? Algo a mais que ele vai dar, e até sem mérito, né? Nós não temos mérito nenhum. E nós devemos ter cuidado com isso. Não andar só concentrado na vida terrena, nas conquistas terrenas, porque elas, de fato, são passageiras. E nós sabemos disso, não é verdade? No livro do Evangelho de Lucas, pessoal, Lucas capítulo 12, olha o que diz o Evangelho de Lucas no capítulo 12, uma experiência que o Senhor Jesus ele nos mostra aqui. Lucas 12, versículo 13. Olha o que diz o Evangelho. Diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhes disse: homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? E assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha o que Jesus está falando, pessoal. Que o importante para Deus não é o que a gente tem, não é o que a gente possui, não. É o cuidado com a nossa alma. Esse homem aqui, ele estava seguro, ele estava, né, confortável. Não, eu tenho muitos bens, estou tranquilo, estou bem, posso descansar. E aí Jesus fala: louco, essa noite te pedirão a sua alma. E eu estava meditando acerca disso, pessoal. O que, na verdade, significa essa noite te pedirão a sua alma? Ou seja, alguém tem direito sobre a nossa alma. Você pergunta: mas quem tem direito sobre a minha alma? Aquele a quem nós servimos. Se vivemos para servir a Deus, então a nossa alma pertence a Ele, é dele, Ele quer ela. Mas se não vive para servi-lo, essa pessoa está perdida. Está perdida. Ou seja, o Senhor a quem nós servimos, vamos passar a eternidade com Ele. Talvez você viu a capa desse vídeo e até assustou. O que ele quer dizer com isso? A quem pertence a minha alma. É fácil você entender. Olha outra parábola falando acerca disso, nos explicando acerca disso. No mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, aí, Lucas 16, aliás, no capítulo 16 agora, no versículo 19, diz assim, ó: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele,
e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu é atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Disse-lhe ele: Não, pai Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, a gente entende o que aqui? Vamos entender o que lemos. Primeiro, a gente vê um homem que está seguro de si, no capítulo 12. Um homem que está seguro de si, porque ele tem muitos bens, boa casa, boa vida. E ele falava consigo: eu estou tranquilo, está tudo bem, não preciso me preocupar com nada. Aí Jesus fala: essa noite te pedirão a sua alma. Depois a gente vê no capítulo 16, né, 2 pessoas morrendo. Uma os anjos buscam e leva para o seio de Abraão, e a outra foi para o Hades, para o lugar onde pertence. É essa a explicação da capa que você está vendo nesse vídeo. A quem a sua alma pertence? Porque aqueles a quem servimos, pessoal, vamos passar a eternidade com eles. E o mais grave de tudo isso é que não sabemos a hora, pessoal. A hora que a alma deixar o corpo, ela vai para aquele a quem ela pertence. E dia e noite, Satanás ele vive lutando, batalhando pela alma das pessoas, criando situações para o cristão negar a fé, a pessoa que está bem espiritualmente cair na fé, voltar para trás, corrompendo o coração das pessoas, muitas pessoas trocando a integridade até por dinheiro. Isso é o diabo trabalhando, pessoal. O Senhor Jesus falou para Pedro, Lucas 22, 31. Olha o que o Senhor Jesus disse para Pedro, gente. Lucas 22, 31. Estou fazendo isso, pessoal, para você ver que eu estou falando para você tem base bíblica para abrir os nossos olhos, tá? Quer falar os teus olhos, não os nossos olhos. Olha o Evangelho 31, o versículo 31 do Evangelho de Lucas 22. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha aí. Olha o que o Senhor Jesus está falando. E ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão ou até a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo até que 3 vezes negue que me conhece. Então Jesus sabia que Pedro ia viver uma situação que ia derrubá-lo mesmo, que ia vir sobre ele um momento que naquele momento ele não ia resistir, avisou ele. O que Jesus quis dizer? Eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, ou seja, a todo tempo, gente, a todo tempo o diabo, ele está trabalhando para derrubar as pessoas, para derrubar, criando situações, às vezes usando do nosso lado pessoas que vêm para te aborrecer, é a situação no trabalho, é a situação na família, coisinhas, e às vezes até a sedução mesmo, a sedução material. Eu estava falando esses dias na igreja, eu acho muito triste
quando a pessoa está numa igreja e a pessoa ela só ouve pregações que insuflam o ego dela, pregações que só enchem a bola dela. Não, você é isso, você é aquilo, você é vencedor, ninguém pode com você. E as pessoas estão ali, coitadas, envolvidas em conquistas materiais, preocupadas só com conquista ou com bens terrenos, mas não preocupadas com a salvação da alma delas. A Bíblia está mostrando que quando uma pessoa, uma alma, sai do corpo, ela pertence a algum lugar. Isso é automático. É automático, pessoal. E nós devemos pensar, peraí, gente, se me acontecer alguma coisa a qualquer momento, o que será da minha alma? Há poucos dias, pessoal, lá no Rio de Janeiro, na calçada da praia ali, vocês devem ter visto essa reportagem. Um ciclista passava e o ladrão, o sujeito veio tentar roubar a bicicleta dele. E naquela de tentar tomar a bicicleta, o sujeito, então, ele resistiu né, ao ataque do sujeito. O ladrão, então, vai, tira uma arma e aponta para o senhor, e os dois brigando ali e tal com a arma, e essa arma dispara. Pá! Pronto. Graças a Deus não acertou nem nele, nem no ciclista, nem no ladrão. A bala, pá, disparou. Só que estava passando um ônibus ali, na principal, na hora da praia. Gente, a bala atravessou a chaparia do ônibus. É, a chapa. Atravessou a lataria do ônibus. Do outro lado, assentado numa cadeira, estava um pedreiro com uma mochila indo para casa. Não é que a bala acertou o cara sentado dentro do ônibus. Ele morreu. O que isso quer dizer com isso, bispo? Gente, ninguém sabe a hora, ninguém sabe como, quando. Nós vimos no final do ano aí tantas pessoas morrendo, né? Aviões que caíram. Há poucos dias nós vimos uma família, 10 pessoas entrando no avião, todos felizes, iam passar as festas de Natal em um outro estado, o avião não chegou. Hã? Em Minas Gerais, um ônibus com quase, não sei se 40 e tantas ou quase 40 pessoas, um caminhão vem, um bloco de pedra bate na frente do ônibus, morreu aquele monte de gente queimada. Quer dizer, a morte não tem hora, não tem dia, não tem compromisso com ninguém. A única certeza que nós temos é que todos vão morrer. Pode ser agora, pode ser depois. Eu sempre digo às pessoas na igreja o seguinte: essa pode ser a última pregação que eu estou fazendo, mas pode ser a última que você está ouvindo também. Então o Senhor Jesus falou: essa noite te pedirão a tua alma, ou seja, aquele a tua alma pertence, vai tomar posse, vai levar. É. Olha o que Jesus falou para Pedro. Pedro, Satanás, ele pediu para cirandar. Sabe o que é isso? Criar situações para derrubar você. O diabo está 24 horas por dia, pessoal, criando situações para a gente cair na fé. É para um pastor se levantar contra o outro, é para um pastor ofender o obreiro sair da igreja e cair na fé, é pessoas tentando umas a outra com dinheiro, prostituição e uma série de coisas. Algum tempo atrás eu dizia na igreja, olha, Satanás pegou Jesus, mostrou o mundo para ele e falou, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, você não tem noção do que o diabo é capaz de fazer só para ter a nossa alma, só para tirar a salvação da pessoa. Ele luta mesmo pela alma das pessoas. Luta mesmo. Satanás e outro, ele é constante. Nesse cima de derrubar alguém, ele vai trabalhando, 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 até derrubar aquela pessoa, até criar uma situação que aquela pessoa cai na fé, se aborreça, sai da igreja. Então, a gente tem que pensar nisso também. Cuidado com se você está num lugar onde as pessoas não estão falando da salvação da sua alma. Abra teus olhos. Conversa com o teu pastor. Cuidado com a sua vida. Não fique na igreja, ou seja ela qual for, só pensando em conquistas materiais, em bens materiais, porque isso não vai te levar a nada. O Senhor Jesus já nos alertou sobre isso quando ele disse: O meu reino não é desse mundo, ou seja, não fiquem preocupados com isso aqui. Não estou preocupado com isso aqui.
Mas, bispo, José era escravo e virou governador. Mas não foi tão simples assim, não. É o mais triste ainda. Aí você ouve pregações em que fala, não, Deus vai fazer de você a cabeça, porque José era escravo e virou governador. Você não tem noção do que José passou para chegar a governador. Ele não saiu de escravo a governador, não, gente. Tá? José saiu de traído lá no meio da sua família para o buraco. Do buraco foi para escravo. De escravo foi para mordomo. De mordomo traído novamente foi para prisão. Na prisão, recebeu promessa de que iam ajudar, desprezaram, eles esqueceram dele, e anos se passaram. Não foi tão simples assim, não. Muita gente se ilude com esse negócio. Ah, não, mas Deus, Abraão, quando saiu de casa, não era nada e se tornou pai de uma grande nação. Leia a história de Abraão. Veja o que ele passou. A história de Moisés, Daniel lá na Babilônia. Veja o que essas pessoas passaram. A Bíblia diz lá no fim, depois da cova de leões, a Bíblia diz: e esse Daniel prosperou. Mas vai ver o que ele passou antes. Então, cuidado com esse negócio. Você cristão, você mulher de Deus, você homem de Deus, até você pastor, obreiro, de repente você saiu de uma igreja, se aborreceu com o ministério, com a direção, e você está indo, já não está indo mais na igreja. Cuidado com a sua alma, cuide da sua alma. Cuide da sua alma, mas a igreja que eu tô lá, que eu estava lá, eles não querem mais saber de mim, eu errei, eu pecou, sei lá o quê. Mas Deus ainda te ama. Não importa, você é obreiro, você é pastor, você é ex-bispo, você seja quem for. Deus, ele ama você. Ele pagou um preço muito alto pela sua alma. Se arrependa, volta para a igreja, para a presença de Deus. Volta para a igreja. Ah, mas a igreja que eu estava, eu não tenho mais coragem lá. Tem um monte de igreja, né? Um monte de igreja. Procura uma igreja para você cuidar da sua salvação, da sua alma. Não fica nessa, mas prosperidade, conquistar e conquistar aquilo. Conquista primeiro a salvação da sua alma, porque você não sabe o que vai ser amanhã. Nós não sabemos se haverá um amanhã, gente. Então Jesus está falando claramente, louco, essa noite te pedirão a tua alma, ou seja, gente, a qualquer momento, quem tem direito sobre a nossa alma vai pedir ela. Foi o que aconteceu com o Rick e Lázaro. Cada alma foi para casa daquele a quem tinha direito sobre ela. E nós vemos vários exemplos na Bíblia. Satanás, ele conversando com Deus, ou melhor, né, insistindo com Deus sobre Jó, sobre o caráter de Jó. Satanás brigando com os anjos a respeito do corpo de Moisés e queria fazer o quê? Pegar o corpo de Moisés para que o povo de Israel se idolatrasse, o adorasse. Os anjos tiveram que ir lá batalhar contra ele para não usar aquele corpo. Então você vê, há muitos exemplos na Bíblia, gente, claro, do diabo lutando pela alma da pessoa. Satanás tentou convencer Jesus a adorá-lo, oferecendo coisinha para eles. Então toma cuidado, você cristão, você homem, você mulher de Deus, toma cuidado com a sua vida. A sua saúde, a sua paz, a sua prosperidade é algo que vai ser natural. O que você acha que Jesus falou? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, é a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu estava falando com o povo quinta-feira na igreja, gente, na reunião da família, o Evangelho de João 16, lá no último versículo, você vê, Jesus fala assim: eu tenho vos dito isso para que em mim tenha paz. Em mim tem as paz. Quer dizer, a nossa paz está no Senhor Jesus. Não fique esperando, vou esperar eu prosperar para ter paz. Eu estou fazendo um propósito que eu vou esperar a minha causa na justiça ganhar para eu ter paz. A hora que eu conseguir um namorado, um casamento, vou ter paz. Não. A sua paz está no Senhor Jesus. Coloque ele como teu bem mais precioso. Coloque a sua vida na mão de Deus. Pensa nisso. A quem a tua alma pertence? Você que está aí agora, ouvindo essa palavra, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está prosperando? Ótimo, conseguiu um emprego e tal. Mas se acontecesse qualquer coisa com você hoje, a quem a tua alma pertence? Se não houver um amanhã, por exemplo, a quem a tua alma pertence? Talvez você está me ouvindo agora, não tem uma coisa que eu preciso consertar na minha vida e eu vivo protelando, eu preciso consertar. Todos os dias você pensa isso. Eu preciso consertar. Conserte-se. Se você está afastado da igreja, procura uma igreja.
Procura um local onde estão te pregando a palavra de Deus de verdade, o evangelho puro. Eu sei que muitas pessoas falam, mas é difícil achar um pastor, um lugar, um pregador que está interessado em só pregar o evangelho. Eu sei que é difícil. Achar o verdadeiro homem de Deus, o profeta, o homem que está, né, anunciando de fato o reino de Deus, é difícil. Mas sabe por que é difícil? Porque o homem de Deus, ele não é famoso. Ele não é famoso. Sabe por que ele não é famoso? Porque ele prega para a glória de Deus. Ele não está preocupado em anunciar o nome dele, em que as pessoas conheçam ele. Não. Está preocupado em colocar a foto dele na entrada da igreja para que as pessoas saibam que ele está lá. É uma outra coisa grave que acontece às vezes. Eu já vi muito isso. Pessoas chegando aí na porta da igreja ou na igreja e falam: vem cá, o pregador fulano, ele é aqui que é a igreja dele? É. Ah, ele está aí agora? Ah, não, não está, não. Ele só vai vir no horário e tal. Ah, tá, depois eu volto, vai embora. Quer dizer, Jesus não está ali, não. Então a pessoa vai atrás do homem. Ah, a cantora ou o cantor fulano vai cantar aqui hoje? Ah, não, foi marcado para dia X, não é outro, não. Ah, então tá bom, depois eu volto, vai embora. Quer dizer, as pessoas não estão em busca do Senhor Jesus, não estão em busca de um relacionamento com Deus, em busca de coisinhas. Quantas não são as pessoas que, no período em que as igrejas não estão fazendo campanha, estão oferecendo um monte de coisinhas, elas quase não vão à igreja? E, infelizmente, muitos pregadores, muitos vou dizer pregadores, que pregador até no varal da cozinha, né? As senhoras que estão me ouvindo sabem disso. Até na lavanderia tem pregador, não tem? Pregador tem para todo lado. Mas muitos pregadores já descobriram isso aí mesmo. Que a única forma de trazer as pessoas na igreja é oferecendo alguma coisa. É oferecendo, né, algum dogma, algum ritual. Tem pessoa que está presa a essas coisas. Então é muito triste isso. Mas você que está aí afastado, de repente você, meu irmão, minha irmã, há algum tempo já aconteceu uma situação e você está afastado da igreja, você está sem força para orar. Não faça isso, não. Está sem força para orar, para se santificar. Cuida da sua alma, procure uma igreja. De repente, perto da sua casa tem uma igrejinha pequenininha lá, né? Uma igreja de um povo simples, você não ouve muito barulho lá, mas você pode entrar lá e fazer uma oração. Conversar com o pastor, pedir para fazer uma oração para você. Busque a palavra de Deus. Não fique atrás deste mundo, não. Jesus falou que a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem, quer dizer, o que está ao seu redor não pode medir o seu valor, meu amigo. Pensa nisso. Quando a gente colocou essa capa aí, a quem a tua alma pertence, é para a gente refletir, eu refletir, você refletir, a quem a tua alma pertence, se te acontecer alguma coisa hoje, ou se não houver o amanhã, o que vai ser da sua alma? Não, graças a Deus, eu consegui um aumento de salário, eu montei a minha loja, montei a empresa. Sim, mas e a tua alma? Porque tudo isso vai ficar por aí. Tudo isso vai ficar por aí. Pense bem nisso. E ali essas duas parábolas mostram, tanto a parábola do rico e Lázaro, mostra que cada alma foi para onde já estava definido o seu comportamento de vida. Na outra parábola, Jesus fala, essa noite. Louco. Essa noite pedirão tal. O cara estava todo feliz. Às vezes a gente vê a pessoa, coitada, toda feliz, ela entra num carro, não vou, ó, liga para outra, não, estou chegando aí, ó, daqui a tantas horas, ou amanhã de manhã, buf, não chega. A pessoa entra no avião, né? A gente tem visto constantemente isso, é o que mais tem acontecido. As pessoas entram no avião lá, toda feliz, fazendo planos, daqui a pouco o avião não chega. E outros casos a mais, né, pessoal? Bala perdida, acidente, essas chuvas aí do final, do começo do ano, quantas pessoas que não se vão. Ou seja, a morte não é só na casa dos outros, pessoal. A morte é para todos. Todos nós vamos passar por isso. De alguma forma, todos nós vamos ter um encontro com ela. E, repito, a hora que você, ou que eu, ou que nós tivermos um encontro com ela, vem a pergunta: a quem a minha alma pertence? Algum tempo atrás, eles passaram até um filme, né? Ghost, do outro lado da vida, fizeram assim, né? Uma ficção até baseado nisso aí, até interessante, né? A gente vê lá o sujeito que era do mal, aí ele morre, aí vem uma sombra assim, puxa ele, aí ele sai gritando e tal. E tem alguma coisa ali, sabe? Tem alguma coisa a ver.
entendeu? Embora seja uma ficção, mas essa é uma realidade, porque a parábola do rico e Lázaro mostra. E o rico estava num lugar muito triste. Pai Abraão, manda alguém na minha casa avisar minha família, para eles não virem para esse lugar. Por que ele fez isso? Porque ele sabia muito bem a espécie de família que ele tinha, né? Que normalmente, quando as pessoas têm muitos bens, quando as pessoas estão seguras de si materialmente, infelizmente costumam se tornar prepotentes, costumam se achar melhor que os outros, costumam tratar os outros com indiferença, às vezes usar os outros para se beneficiar. Infelizmente, não é todos, pessoal, não é todos. Bens materiais não afasta ninguém de Deus. O que afasta a pessoa de Deus é o caráter delas. Mas, infelizmente, se ele pediu para alguém na casa dele avisar, para ele não ir parar naquele local lá, no lugar de sofrimento, é porque ele sabia que o comportamento que a família tinha, certamente eles iam para lá. E assim a gente deve pensar, gente, todos os dias. É como diz aquele louvor, né? Amanhã pode ser muito tarde. É. Então, eu queria chamar a atenção de todos vocês, tá? Conserta a sua vida espiritual, independente da igreja que você frequenta, independente do teu pastor, mas vá à igreja com o interesse de ter um encontro com Deus, com o interesse de ser um homem, de ser uma mulher de Deus de verdade. Procura ler a Bíblia, não seja acomodado, não fique na igreja seguindo só por um trechinho. Às vezes você vai em igreja que o pregador, o celebrante, vou dizer assim, né? O dito celebrante do culto, da reunião, ele passa um trechinho, assim, um versículozinho para você, e aquele versículozinho se resume em todo o culto. Aí sai para cá só aquele versículozinho, né? Digo fraco, eu sou forte. Né? Não é assim? Digo fraco, eu sou forte. Hã? Qual a outra mesmo? Tudo posso naquele que me fortalece. Hã? 10.000 cairão à tua direita, e não sei o quê. Tá, tá, tá. O Senhor é meu pastor e nada me falta. E salmo, então, tem lugares por aí que você só ouve salmos. Só salmos. É muito sério isso aí. Cuidado. Cuida da sua salvação. Não importa a igreja que você frequenta, quem é o teu líder espiritual, mas se preocupa com a sua alma. E se ele não se preocupa com a sua alma, vigia, tá? Tem muita gente por aí que só fala da sua prosperidade. Não, você vai prosperar, você vai conquistar, você vai receber. Vou ser sincero com vocês, pessoal. Há muitos que fazem isso, sabe por quê? Porque quanto mais materialista você for, quanto mais interesseiro ou interesseira você for, mais você vai pagar. É isso aí. Quanto mais você quiser receber, mais você vai dar. Só pensa nisso. Pensa nisso aí, tá? Cuidado com a sua salvação. Cuidado com lugares onde você ouve dia e noite falar da sua prosperidade e aqueles que falam da sua prosperidade prosperam e você não. Já parou para meditar nisso? Inclusive, ainda tem isso acontecendo também. Há lugares por aí, meu amigo, que o povo está ali que ouve todo dia falar da prosperidade, prosperidade, prosperidade. Aqueles que estão lá falando de prosperidade estão prosperando. Mas as pessoas, que Deus tenha misericórdia de nós, não é verdade? Então vamos fazer o que Jesus falou, tá, gente? Vamos pensar bem, louco, essa noite pode impedir a tua alma. E o que você fez, a casa que você montou, o carro que você comprou, a roupa que você está vestindo, o casamento seu, vai resolver em quê? Em nada, em nada. Abram os vossos olhos. Ou melhor, todos nós devemos abrir os nossos olhos. Porque, como diz aquele louvor, meu amigo, hoje tu tens escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Pensa nisso, gente. Vamos pensar sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.